O Japão é um país cheio de coisas sobrenaturais, lendárias, curiosas, bizarras e aterrorizantes. Ito-bashira, pilares construídos com corpos humanos. Lendas sobre o Ito-bashira, que significa pilar humano, circulam no Japão desde a antiguidade. O Ito-bashira era uma espécie de sacrifício humano praticado antigamente no Japão, no qual pessoas vivas ou restos mortais eram enterrados dentro dos alicerces de grandes construções. Exatamente isso. Acreditava-se que esta prática servia como uma oferenda aos deuses em troca de obras mais fortes, estáveis e protegidas contra desastres naturais. Normalmente, este recurso era utilizado em construções de castelos, diques e pontes. Dizem que esta tradição continuou até o século XVIII, sendo que alguns permaneceram fiel a esta prática até o século XX. Um dos casos mais famosos está associado ao castelo Matsui, localizado na província de Shimane, construído no século XVII. De acordo com a lenda, o muro de pedra da torre central desabou em várias ocasiões durante a sua construção. Convencido de que um pilar humano estabilizaria a estrutura, os construtores decidiram procurar uma pessoa adequada durante um festival local de Obon. Da multidão, eles escolheram uma linda jovem que demonstrou excelentes habilidades de dança. Depois de capturá-la, ela foi assassinada e seus restos mortais foram fixados na parede. Assim, a construção prosseguiu sem incidentes. No entanto, depois de construída, o espírito da moça começou a assombrar o castelo. Toda a estrutura tremia quando uma menina dançava nas proximidades. Dessa forma, a dança pública foi banida das ruas de Matsui. A Ponte Matsui-Ohashi. Segundo lendas, a Ponte Matsui-Ohashi também foi construída através desta prática. Mesmo após trabalhos incansáveis para erguer a ponte, ela logo desmoronava. Então, um sacrifício humano foi feito para apaziguar os espíritos atormentados. Um homem foi enterrado vivo no rio. Depois disso, a ponte permaneceu imóvel por 300 anos. A lenda é tão profundamente acreditada que quando a nova ponte estava sendo construída, em 1891, milhares de pessoas tinham medo de ir para a cidade, pois surgiram rumores de que era necessária uma nova vítima. Em homenagem ao sacrifício humano, há um memorial dedicado às vítimas que morreram durante a construção da ponte. O castelo Maruoka, localizado na província de Fukui, é um dos castelos mais antigos do Japão. Há rumores de que ele tinha sido construído com um pilar humano também. Segundo a lenda, devido aos constantes desmoronamentos do muro durante sua construção, o Shizu, uma mulher de um único olho, foi escolhida para ser Ito-bashira. Ela concordou sob a condição de que seu filho pudesse ser um samurai. Assim, ela foi enterrada sob o pilar central do castelo. Logo depois disso, a construção foi concluída com sucesso. No entanto, a promessa não foi cumprida. Desde então, o fosso foi inundado todas as vezes que as grandes chuvas da estação da primavera chegavam. Os moradores locais diziam que a inundação era enviada pela avó de um olho como uma forma de vingança. Olha, e são muitas estruturas que têm aí envolvimento. Na verdade, são rumores
de envolvimento com esse tipo de prática, os pilares humanos. São muitos. Castelo Gurro, Hachiman, Castelo Nagahama, entre outros, são muitos. Versões modernas destas lendas também podem ser encontradas em Hokkaido. Ossos humanos foram encontrados em torno de várias pontes e túneis, oferecendo um ar de credibilidade aos rumores de que os trabalhadores foram sacrificados durante as construções. Um exemplo é o túnel Homon, construído em 1914 para dar acesso à linha férrea Sekihoku Line. Em 1968, o túnel passou por reparos após um grande terremoto. Durante a reforma, foram encontrados uma série de esqueletos humanos de pé selados no interior das paredes. Uma grande quantidade de ossos humanos também foram descobertos próximo ao túnel. A descoberta alimentou as crenças de que o túnel tenha sido construído com pilares humanos. E triste. Muitas pessoas, incluindo condutores de trem, acreditam que o túnel é assombrado pelo fantasma das vítimas. Algumas teorias sugerem que condições de trabalho brutais e má nutrição levaram muitos trabalhadores a contrair uma grave doença. E sem acesso à medicina, acredita-se que essas vítimas tenham sido enterradas vivas perto do local de construção. Um monumento em homenagem a esses trabalhadores mortos foi erguido no ano de 1980. Apesar da existência de tantas lendas a esse respeito, não existem evidências conclusivas que comprovem que o Hitobashita tenha realmente sido praticado no Japão. De qualquer forma, essas histórias são bem sinistras, não é mesmo? Você já tinha ouvido falar sobre o Hitobashira? Bom, se isso realmente ocorreu, que essas almas em contraluz descansem em paz.